Bem-vindo, alunos, a mais uma aula de banco de dados. Hoje daremos prosseguimento aos nossos estudos de modelagem, entidade e relacionamento, né? Conhecendo alguns conceitos que foram criados depois daquele primeiro modelo que eu passei para vocês. Então, aquele primeiro modelo, o que ele tinha? Entidades, relacionamentos, atributos de relacionamento, né? E relacionamentos em si. Aí ele tinha aquelas restrições, aqueles tipos de atributos, né? Mas algumas coisas, né, foram criadas aí ao longo do caminho. Então vamos ver por quê. Então, inicialmente, né, esse modelo que a gente viu, ele era suficiente para quase todas as aplicações, né, mais simples, né? Lembra que este modelo ele foi criado nos anos 70, era um modelo bastante antigo. Mas o que acontece? Os projetistas eles buscam o quê? Projetos mais precisos. Então, o que eles querem? Representar melhor os dados e as restrições. O que a gente tem que conseguir com isso? Uma maior semântica, um maior entendimento, uma melhoria na representação das coisas que a gente está fazendo no modelo. Então, o que aconteceu? Né? Os sistemas mais modernos já não conseguiam ser atendidos só por aqueles conceitos, então a gente precisava de algumas coisas a mais. Né? Eles não iam criar um novo modelo, né? Eles pegaram e estenderam o modelo que a gente já tinha, o modelo ER, né? Criando o quê? O EER, que é um modelo com alguns conceitos a mais. Né? Da onde vieram esses conceitos? Muitas áreas contribuíram, né, para que esses conceitos fossem sendo criados. Né? Então, desde a área de inteligência artificial, né, até a orientação objeto, que a orientação objeto, na verdade, contribuiu para muitas coisas na área de computação. Então, vamos aos conceitos novos que a gente vai aprender. Vocês devem estar, né, tá lembrado que quando vocês viram programação, vocês viram começaram com programação estruturada. Mas vocês vão ver ao longo do curso e a gente vê ao longo da nossa vida como programador, né, que existem aí outras formas de organização do pensamento. Um deles é a orientação a objeto, né, que a gente pensa em classe, né, herança, né, várias coisas aí que a gente vai incorporar aqui agora no nosso projeto. Então, o que acontece, né? Essa ideia de classe, né, aqui para nós, né, ela nos dá a ideia de que você tem uma entidade, né, e aí essa entidade ela pode ser subdividida em pedaços, né, e esses pedaços acabam tendo um significado próprio para a aplicação. Então, ele não é só um pedaço, ele é um pedaço que tem características, que tem funcionalidades que precisam ser representadas, né, dentro da aplicação. Então pense numa pessoa. Suponha que eu tenho uma entidade pessoa e lá dentro eu tenho todo mundo colocado. Mas existem alguns tipos de pessoas que têm características especiais. Por exemplo, numa escola, um aluno ele tem características próprias. Por quê? Ele faz um curso, ele tem que ter um número de matrícula, né? Ele tem créditos já desenvolvidos. Então, ele tem algumas características que ele precisa guardar, só dele. Né? Professor também, ele tem uma área de atuação, né? Ele tem disciplinas lecionadas, ele tem várias coisas ali que ele tem formação, que ele também precisa estar guardando só para ele. Então, o que acontece nesses casos, né? Nesses casos, a gente pode fazer uma separação, né? Os dados precisam ser modelados, né? Separadamente, porque eles têm características próprias, né? Que precisam ser colocadas no modelo. Então, eles não podem ser colocadas todas num conjuntão, porque o que acontece quando você tem isso? Né? Você acaba deixando pedaços, pensa numa tabela. Pode ser no Excel mesmo, gente. Suponha que você está colocando vários dados lá. E aí, para professor, então, você coloca um pouco, para aluno você coloca outro pouco, mas aí coisas vão ficando em branco. E pedaços em branco dentro de um banco de dados é muito crítico, porque é espaço perdido. Né? Tempo de processamento também perdido, porque você vai poder carregar as linhas e nas linhas tem muita coisa em branco. Então, essas subconjuntos, né, elas viram, né, uma subentidade, né,
com características próprias. Então, essa subclasse, né, ela não existe sozinha, né, porque ela já era parte de uma classe maior. Então, ela era parte de uma outra entidade, né, do conjuntão. Então, se dados do conjuntão forem retirados ou qualquer coisa, ela também deveria ser retirada. Então, assim, ela não é uma entidade independente, ela só foi dividida para que os dados que são só dela não se misturem com os dados que são de outros pedaços ou que são gerais, tá? Então, o que, que acontece na nossa cabeça? Então, você tem um conjuntão geral, genérico, né? E esse conjuntão geral ele pode ser especializado e gerado vários conjuntinhos aqui que a gente chama de específicos. Então, você especializa e desgruda os vários pedaços. Você também poderia ter vários pedaços e esses pedaços estarem todos bagunçados, porque você vê que tem um monte de dados que são geral para todo mundo. Então, você poderia ter aqui um monte de entidades específicas, e aí você faz um junta no que é geral, genérico, e generaliza, criando aqui, né, uma entidade, uma classe mais geral. Né? Esse relacionamento é chamado de E1, ISA. Então, você tem um conjuntão e ele é um, né, um professor, um aluno, um funcionário, um técnico, uma secretária, o que eu for subdividindo, tá? Então, como funciona isso na nossa cabeça em banco de dados? Você tem o que a gente chama de superclasse, que seria a entidade grandona, a entidade que junta tudo, que a gente chama de conjunto geral, e aí ele agrupa, né, características, informações, dados gerais. E aí você tem subclasse. Subclasses são as entidades que têm só dados de cada um dos pedaços. Então, é subconjunto, né, dos elementos da superclasse, com características próprias. Então, por exemplo, pensa numa empresa, você tem um conjuntão chamado empregado, conjuntão. Mas aí alguns tipos de empregados têm algumas características especiais. Por exemplo, separei secretário, engenheiro e técnico. Esses subconjuntos têm suas características próprias, mas, como diz aqui no quadrinho, né, ela é membro, né, da maior. Ela não deixou de fazer parte do conjuntão. Ela só tem algumas características, né, que foram separadas, mas ela é parte do conjunto maior, ela é parte da entidade empregada. Né? Então não dá para ela ser só técnico, só engenheiro. Ela é um empregado técnico, um empregado engenheiro, um empregado secretário. Então, elas são subclasses, mas elas são partes da maior. Não dá para não ser parte. Então, como a gente cria isso, né, no modelo? A gente separa, né, da entidade geral, né, coisas que são específicas. Então, assim, quais são os nossos subconjuntos? Ah, eu vou ter que modelar, né? Suponha, para um veículo, eu vou ter que pôr carro, caminhão e ônibus. Então, eu pego de veículo, separo os meus subconjuntos, né, que vão ser as entidades mais específicas que a gente chama de subclasse. Então, eu vou definir quais são esses conjuntos, vou ver quais são os atributos de cada um desses subconjuntos e se tiver alguns relacionamentos que vão usar só esses subconjuntos, lembra que ela é uma entidadezinha. Eu vou estabelecer, né, esses relacionamentos, caso eles existam. Então, aprontei, né, ajeitei, está pronto para uso. Vamos supor que eu vou fazer o contrário. Eu tenho um monte de entidades separadas, tá uma bagunça. Então, eu tenho uma entidade ônibus, uma carro e uma caminhão, por exemplo, com um monte de dado geral e mais os dele. Aí, o que, que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer o oposto. Vou ter que unir essas entidades específicas, criando uma geral. Então, eu vou ver o que, que não é comum para elas, deixo nelas, nas entidades específicas, que seriam as subclasses. Vou ver quais são os atributos comuns, que tem igual para todas elas. Então, por exemplo, o que seria comum para um carro,
né, para um caminhão e para um ônibus. Possivelmente seria a placa, né, a marca, coisas que são simples e que todos eles têm essas mesmas informações. Aí eu crio uma entidade geral, vou ter que dar um nome para ela, né? E coloco esses atributos comuns que eu identifiquei, né, das específicas e tiro eles das específicas, deixo limpinho, só cada um com o seu atributo. Então é assim que a gente pensa para fazer. Ou a gente generaliza ou a gente especializa, né? Aí depois a gente vai ver como desenhar isso lá no modelo. Tem lá no BR Modelo alguns modeladores não tem isso de maneira específica, a gente vai ter que modelar meio implicitamente, mas isso a gente vê só mais lá para frente, quando a gente vê um modelador mais parrudinho, melhorzinho, tá? Então o BR Modelo ele já tem, então dá para a gente desenhar bonitinho ali na forma que a gente vai ver aqui. Então ele é mais ou menos assim. Ó. Então a gente tem uma entidade geral em cima, com atributos gerais, e aí a gente tem um triângulo, que nesse triângulo a gente define, né, a, o vínculo, né, de cada um desses elementos. Então a gente tem o critério de especialização, como eles estão vinculados com a geral, né, como que eu separei isso, né? E aqui estão as nossas, embaixo, ligados no triângulo, estão as nossas entidades especializadas. Então a gente desenha assim, né? Bem simples. Aí a gente vai ver que tem algumas classificações, algumas restrições que a gente ainda vai estar definindo, mas o jeitão é assim: entidade geral em cima e embaixo do losango ligados aqui estarão as entidades específicas com as suas características. Bom, a gente não vai usar sempre, certo? Quando então que a gente define essas entidades específicas? Quando eu precisar. Quando eu tiver atributos que se aplicam somente para aquelas entidades específicas e eu tenho que modelar na aplicação. Porque senão deixa no conjuntão, gente. Porque não tem necessidade. Se você fala assim, ah, mas, por exemplo, eu tenho professor numa escola e eu tenho a formação, tenho tempo de serviço, tenho não sei o quê, mas eu vou usar isso na aplicação? Se você não vai usar, não precisa pôr. Então, eu só vou criar entidades especializadas se realmente forem necessários. Então, se esses atributos forem usados no sistema para alguma coisa, ou eu vou usar ele em algum lugar. Se não, a gente sabe que existem, às vezes, subconjuntos que têm suas características, mas elas não são usadas no sistema, então eu não preciso estar modelando isso. O que mais? O que a gente também pode pensar? Que pode ter relacionamentos nos subconjuntos. Então, por exemplo, você tem professor numa escola, ele leciona a disciplina. São todas as pessoas da escola que podem lecionar disciplinas? Não, somente o subconjunto professor. Então, nesse caso, eu também teria que estar pensando numa entidade específica. Por quê? Senão você poderia estar deixando um aluno lecionar a disciplina, um funcionário lecionar a disciplina, ou qualquer outra pessoa que fizesse parte da escola, certo? E isso não seria possível, estaria errado, porque só professores podem lecionar uma disciplina, certo? Então, quando isso acontece, também eu vou ter que pensar em usar uma generalização, uma especialização aí no meu projeto, certo? E como é que funciona esse monte de atributo, esse monte de separação que eu fiz? Ó, os atributos da superclasse, eles vão para todo mundo. Então, são dados gerais. Se for uma pessoa, por exemplo, CPF, RG, né, data de nascimento, endereço, nome, isso todo mundo tem. Então, isso é herdado por todos os que estão embaixo daquele triângulo. Então, são atributos que são para todo mundo. Aí, o que acontece? Né? Os relacionamentos que também são feitos com a superclasse, eles também são herdados por todo mundo. Ah, e se eu tiver coisa só no especializado? Então não é. Então não vale para cima, só vale para baixo, gente. Pensa que o negócio desce, o negócio não sobe. Então tudo que foi feito com a geral funciona. Se for atributo, vai para os de baixo. Se for relacionamento, vale para todos. Então, por exemplo, você pode ter um empregado, né, que tem dependente e esses dependentes
pode ser para técnico, para engenheiro, para secretária, para o gerente ou para qualquer outra pessoa da empresa. Então, né? Bom, qualquer membro de uma subclasse, ele tem que estar na superclasse. Então, não se esqueça disso. Se eu inserir, fizer qualquer coisa com o dado, né? Então, os atributos gerais dele têm que existir para que existam os atributos específicos. Senão, como é que eu tenho uma pessoa lá cadastrada, né? Só tem os dados de engenheiro. Aí ele não tem nome, não tem telefone, não tem endereço. Então, ele é um empregado, mas ele também é um engenheiro. Então, eles estão sempre, se ele é membro da superclasse, ele é membro da subclasse, tá? Então, a gente tem aí essa relação de cima para baixo. Então, não dá simplesmente para colocar só os dados embaixo e não colocar o de cima, né? Qualquer membro da superclasse pode ter uma subclasse. O que ele fala aqui? Ele já começa a falar em restrição, né? Eu tenho sempre os dados gerais, né? Então, os dados vêm de cima para baixo. Se eu precisar ou tiver modelado assim, ele também poderá estar contido em subclasses. Senão, ele poderia estar só na geral. A geral são dados obrigatórios, é obrigatório existir, tá? Então, eu tenho que ter ele lá. Então, eu deixei os exemplos aqui da herança. Então, aquele da pessoa, né? Então, aqui estão os dados que todo mundo tem. Então, lá que eu falei, né? CPF, nome, idade, endereço, telefone. E aqui eu tenho um critério, né? Uma forma, um vínculo com o de baixo. O que eu usei para separar? Nesse caso, foi o vínculo dele com a escola, né? Então, ele pode ser um aluno, aí ele tem dados de aluno, prontuário, curso, disciplinas cursadas, essas coisas todas. O professor tem os dele, então ele pode ter, né, a formação, né, tempo de serviço, carga horária, toda essa coisa colocada aqui. E o funcionário, né, que ele deve também ter uma carga horária, uma função, né, uma chefia. Então, algumas coisas que estarão colocadas aqui, certo? Mas o que acontece aqui? Toda pessoa, né, tem isso aqui e pode ter um ou mais do de baixo. Então, ele tem isso aqui mais os seus. Então, é um plus. Então, ó, todo aluno tem CPF, nome, endereço, idade, telefone, mais prontuário e curso. Então, isso que quer dizer aquela herança. Vem de cima para baixo todos os dados. Então, ó, de cima para baixo. Mesma coisa relacionamento. Se eu fizer um relacionamento, né, com a entidade geral, ela passa a valer para todo mundo que tem para baixo. Por quê? Os dados principais dessas pessoas que estão abaixo do triângulo aqui, secretário, engenheiro, técnico, estão em funcionário. Então, o dependente é do funcionário, é do empregado, não é da secretária, do engenheiro. Por acaso, se ele for um engenheiro, ou uma secretária, ou um técnico, né, ele vai ter dados aqui e vai ter dados embaixo, e ainda vai ter os seus dependentes lá cadastrados. Então, eles são herdados por todo mundo que aparecer embaixo. Então, os relacionamentos, né, que forem feitos para cima, vale para baixo. Se eu fizer para baixo, não vale para cima. Então, se for feito com qualquer das entidades específicas, não vale para geral. Então, o negócio não sobe, ele só desce. E outra coisa aqui, chave. Esses dados são complementares, gente. Então, parte dos dados está em pessoa, parte dos dados está abaixo aqui, ou em aluno, ou professor, ou funcionário. Aí o que acontece? Eu não posso ter duas chaves, porque os dados, na verdade, formariam, pense como se fosse uma continuidade. Duas tabelas que estão juntinhas. Então, aí você tem pessoa aluno, pessoa professor, pessoa funcionário. Então, você tá mais ou menos, é como se eu juntasse duas, assim, ficasse juntinho. Então, eu só vou ter uma chave. E onde eu coloco essa chave? Coloco na entidade geral. A entidade geral é que contém a identificação. No caso aqui, escolhi CPF. Essas outras não têm identificação. Então, não tem bolinha pintada lá no BR Modelo, nesses de baixo. Tá? Ela não é uma entidade sozinha. Lembra que eu falei lá no começo que ela depende da outra. Ela é uma entidade dependente, né? Porque elas são dados complementares.
ela parece um pouco com a entidade fraca, que também são dados que se complementam. Tem aquele triângulo aqui, não tem? Eu falei dele, né, em alguns momentos, até nomeei ele chama critério de especialização. O que ele é, na verdade? Ele é a ideia utilizada para fazer a divisão. Então, como eu obtive essas subclasses? Eu pensei em quê? Qual foi o meu critério? O que eu escolhi, né, para estar servindo de separação? Por que eu tenho que saber qual foi o meu critério? Porque lá na frente, na hora que vocês forem criar as tabelas, fazer o modelo relacional, vocês vão talvez ter que colocar ele, dependendo da situação, ele vai na tabela. E aí a gente já tem que ter em mente, né, que ele tem que ser uma coisa que realmente possa diferenciar uma coisa da outra. Então, ele pode ser um dado numérico, por exemplo, o vínculo lá da pessoa aqui atrás, aluno, professor, funcionário, poderia ser um número, 1, 2, 3, 1 para o aluno, 2 para o professor, 3 para o funcionário. Então, cada valor desse implica em um tipo diferente de entidade específica. Então, eu tenho que ter ideia de que isso aqui pode virar um atributo, né? E pode ser até mais de um atributo, né? Então, isso vai funcionar como o separador dos grupinhos, né? Ele é definido pelo projetista, pelo usuário aí que está fazendo o sistema, né? Então, ele pode ser uma string, no caso lá do empregado, ele pode ser função. Então, técnico, engenheiro, secretário ou nada. No caso, ele pode não ser um daqueles três. A gente vai ver agora por quê. Porque esse modelinho ele tem restrições. Essas restrições dizem como é que esse negócio funciona. Então, de cima para baixo e na horizontal, a gente vai ver como que esses dados podem passear nessas várias entidades. Então, a gente tem 4 classificações: exclusão, sobreposição, se é total e se é parcial. Então, vamos ver o que é cada um desses, né? O que eu digo quando é sobreposto? Né? Significa que os dados gerais aparecem em pessoa, por exemplo, na entidade geral, e uma ou mais específicas. Então, eu posso ter um professor que também faz um curso na instituição e também é aluno, um funcionário que também é aluno, né? O que seria um pouco estranho seria um funcionário professor ou um aluno professor. Mas também pode ocorrer se for um curso especial. Então, ele pode aparecer, né, em várias dessas específicas ao mesmo tempo. Então, ele pode ter dado em aluno, em professor, né, em vários outros aqui de baixo. Então, isso significa sobrepor. Então, a gente está olhando na horizontal, só as específicas, tá? Olhando ainda só para as específicas, olhando na horizontal aqui, a gente pode ter a situação de exclusão. A pessoa tem os seus dados aqui gerais aqui de funcionário, e aí ele pode ser um desses funcionários, ou secretário, ou engenheiro ou técnico. Ele nunca é um engenheiro técnico, uma secretária técnica, um engenheiro secretário. Então não tem isso. Ele aparece em somente um desses de cada vez. Ele podia ser um técnico que estudou, virou engenheiro, saiu de técnico e foi para engenheiro, mas ele não vai estar em dois ao mesmo tempo. Então isso é a exclusão. Tanto na sobreposição quanto na exclusão, a gente só olha a parte de baixo, a gente só olha para as específicas. Agora a gente vai olhar de cima para baixo, a gente vai olhar da geral para as específicas, que seria o total e o parcial. O que a gente entende por total? Que todos os dados que forem colocados na geral também estarão em algum específico, uma ou mais. Então pode ser sobreposto ou não. Então, se é total, ele vem de cima o dado e também está em algum de baixo, ou mais de um. Se ele é parcial, significa que ele tem dados na entidade geral e pode não ter dados nenhuma subclasse. É o caso do empregado. Aquele modelo, eu modelei secretário, engenheiro e técnico. Não necessariamente
né? Todos os funcionários da empresa são um desses três. Então, vai ter funcionários da empresa que só são empregados, não são nem secretário, nem engenheiro, nem técnico. Nesse caso, eu tenho um parcial. Até deixei aqui alguns exemplos para vocês. Ó. Então, uma disciplina, né? Toda disciplina tem que estar classificada em alguma dessas de baixo. Então, ela tem dados aqui, dados gerais de uma disciplina, e elas têm, ou elas estão em técnico, ou elas estão em superior. Então, total, tudo que vem de cima também vai para baixo, certo? Parcial é aquele do funcionário, porque tem funcionários que não são nem secretário, nem engenheiro, nem técnico. Então, eles vão estar somente aqui e não vão para baixo. Então, isso é parcial. Bom, aí a gente pode ter o joguinho, gente. Exclusão, né? Total. Significa o quê? O que é exclusão? Ele só aparece em um de baixo. E o que é total? Ele sempre vem de cima para baixo. Então, eu tenho dados na geral e tenho dado em uma específica. Isso é exclusão total. Exclusão parcial. O que significa? Eu posso ter dados em cima, só em cima, né? Ou se ele tiver em cima e embaixo, é somente um em cima, um embaixo. Sobreposição total. Eu posso aparecer vários específicos, mas ele tem dados em cima e embaixo. Sempre. Então, sempre que aparece na geral, aparecem várias específicas, pode aparecer. Sobreposição parcial. Ou ele aparece somente na geral, ou ele aparece em várias, uma ou várias específicas. Então, ele pode estar em várias de baixo, ou somente na de cima. Então, dá para brincar com isso aqui. A gente vai ter que saber o tipo, né, da nossa generalização, especialização. Isso aqui é importantíssimo estar definido, porque nós temos que saber isso na hora de mapear. Isso é importantíssimo. A gente vai ver que tem as regras de mapeamento específicas para cada tipo desse, né, para cada situação. Então, nós temos que estar cientes qual que é a nossa. Tá? Então, a gente tem que fazer essa classificação. Nem que seja na cabeça, mas a gente tem que estar com ela aí, no nosso modelo. Deixa um exercício para vocês fazerem uma generalização. Então, aqui a gente tem duas entidades, o negócio está meio bagunçado. Aí vocês vão pegar, fazer uma entidade geral e ver o que vai lá para ela. Então, isso é uma generalização, né, já de entidades prontas. Faz em casa, em algum momento, tranquilo, tá? Bom, aí a gente deixei aqui duas observações de funcionamento disso quando isso for uma tabela, né? Quando você inserir dados ou remover dados dessas tabelas, imagina que esses dados vão estar meio espalhados, né? Não tem como você remover uma específica, por exemplo, né? Você tem que remover o bloco, né? Se você remover a geral, você remove todas as específicas. Se você remover todas as específicas, tem que remover a geral dela também, né? Então, eles são dados complementares. Então, dependendo aqui, né, do que você está inserindo ou que você está removendo, quando você está inserindo, você tem sempre que inserir os dados gerais e depois ver que tipo ele é, se é total, parcial, se é exclusão, se é sobreposição e ajeitar os específicos desse elemento. Então, não tem como você inserir uma coisa, remover outra, é tudo bloco, gente, porque a informação ela se complementa, ela não são informações separadas. Então tem que tomar esse certo cuidado aí quando, né, isso aí foi transformado em tabela, tá? Bom, tipo de herança nesse negócio aí. A gente pode ter uma especialização, várias especializações, especializações que se entrelaçam. Então, a especialização simples é aquela bonitinha. Tem uma geral, uma específica, tudo tá lindo. A herança múltipla não. Você pode ter mais do que uma especialização para a mesma geral. Você pode ter especializações que se juntam. Vai ser todos os tipos de herança possível. Eu sei que
Em computação não se gosta muito de herança múltipla, mas aqui pode. Então eu estou mostrando um desenho aqui bem maluco, ó. A gente tem 3 especializações aqui. Então a gente tem essa do secretário técnico engenheiro, a gente tem essa do gerente, a gente tem essa do mensalista horista, e aí você junta o engenheiro com o gerente com o mensalista, dando o engenheiro gerente. Então você pode juntar a partir de específicas uma nova geral. Você pode ter de uma geral várias especializações, tanto única quanto múltiplas. Aqui, ó, aqui são 2, aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho uma só. Então, eu tenho vários tipos de especialização. E aí eles vão herdando, né, todos esses dados. Então, por exemplo, né, eu vou conseguir aqui do o engenheiro, ele herdou dados de empregado, aqui o mensalista herdou dados de empregado, esse engenheiro gerente, né, ele tem aí atributos que vieram daqui, 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 ele vai herdando tudo que vem de cima. Lembra que vem de cima para baixo. Então, tudo que está vindo de cima, ele vai ficar com um montão de dados. E isso aqui é chamada de subclasse compartilhada, ó, porque ele juntou de novo numa outra entidade, certo? Os dados de engenheiro, de gerente, de mensalista. Então, você pode fazer umas coisas meio malucas. Isso não é muito comum de acontecer, tá? Geralmente a gente vai usar uma especialização ou duas, né? Coisas bem tranquilas de fazer. Nos nossos exercícios, nas nossas coisas, dificilmente aparece uma coisa tão maluca assim. Mas pode, tá? Vocês tenham ciência, né, que diferente de algumas linguagens de programação que herança múltipla nem é mais permitido, né, em orientação a objeto, aqui a gente pode, tá? Então, não se preocupe. Bom, quando a gente viu especialização e generalização agora, o que a gente viu? A gente tem uma entidade geral e a gente tem subentidades, né, que são as subclasses. Existem situações, e esse negócio vai herdando tudo, né? Tudo tá ligado, a gente usa tudo de tudo. Lembra quando vocês viram struct em linguagem de programação? Vocês viram que ela era uma estrutura que tudo que você define dentro vai estar disponível para você o tempo todo. Então você pode usar todos os itens e aí você tem lá um bloco de informação. A nossa especialização é mais ou menos desse tipo. Então você tem vários blocos que juntos formam um blocão, mas ele todo mundo é usado. Existem situações que você tem necessidade de modelar uma coisa diferente. Então, você tem classes, né, as superclasses, como as entidades, e aí você tem que juntar essas entidades de maneira que você não vai usar tudo. Todas essas características, você vai usar de uma, de outra ou de outra, que é isso aqui, ó. Ele é um subconjunto da união de várias entidades distintas. Então, você vai juntar dados dependendo da situação. É como a união de C. Você tem várias coisas lá definidas, mas você não usa tudo ao mesmo tempo. Você usa o que você precisa. Essa união é a mesma ideia. Então, você tem aqui, por exemplo, um proprietário de veículo, ele pode ser uma pessoa, ou um banco, ou uma empresa. Então, isso é um ou. Então, cada proprietário vai receber dados de apenas uma dessas, né? E aí ele vê o que é. Ele pode também receber, pode nem receber, dependendo da situação. Aqui também tem restrição, né? E aqui a herança é um pouco mais seletiva do que era lá no outro. Então a gente tem um pouco de dificuldade. Então você tem aqui o veículo registrado, ele é a união de, de dados que podem vir de carro ou de caminhão, né? Então o veículo pode ser um carro, um caminhão ou nenhum desses, por exemplo, podia ser um ônibus e ele não ser um veículo registrado nesse caso. Então eu tenho várias opções, mas eu uso uma só. Eu escolho uma e uso, né? Na geral, pensando isso aqui numa especialização, isso aqui seria a entidade geral e essas seriam as suas específicas, né? Nesse caso, a geral sempre recebe todos os dados, entendeu? Que você tem de um elemento. Então, todos os dados que você insere, primeiro vai para a geral. E aí depois ele insere o resto. Nesse caso aqui não, eu já tenho dados aqui, e aí aqui eu junto um de outro ou de outro. Ah, mas é tudo diferente.
É. Aí lá quando a gente for ver como fazer tabela, a gente vai ver como tratar isso, tá? Bom, existe como fazer isso no BR Modelo, é aquele triângulozinho com U, tá? E a gente também tem uma ideia aqui de total e parcial, tá? A total significa que todos os dados que você tenha em banco, pessoa, vamos voltar aqui, em banco, pessoa ou empresa, estariam representados aqui em alguma linha dessa, pensa numa tabela. Então, todo mundo é proprietário. Todas as empresas que estão cadastradas aqui, todos os bancos e todas as pessoas. Isso seria total. Mas se é total, eu poderia até fazer por uma especialização. Porque aí você pensaria daqui para lá, né? Todo proprietário, né? Ou ele é uma empresa, ou um banco, ou uma pessoa. Seria uma exclusão, né? Você teria os dados gerais aqui, e ele estaria ou na empresa, ou no banco, ou numa pessoa. Seria, né, uma exclusão, só que seria uma generalização, como a gente viu ali atrás. Então, como que a gente escolhe isso? É a escolha do projetista. Então, ele que vai ter que observar, né, as coisas e ver qual a melhor situação. Mas se você tem em mente que se for uma união total, ou seja, todos os dados vão ter que estar ali representados nessa entidadezinha aqui, que é a união dos três conjuntos, ele pode ser uma especialização. Aí você veria lá daqui para lá. Mas se é parcial, aí o problema, né? Então você tem que manter apenas os subconjuntos que formam a união, né? E o que aconteceria aqui? Poderia ter algumas empresas, alguns bancos e algumas pessoas como proprietários, mas não são todas as empresas, nem todos os bancos, nem todas as pessoas. Aí, nesse caso, é melhor você utilizar, né, a, a união mesmo, tá? Porque são dados bem jogados e aí você é interessante manter. Bom, ó, ele fala aqui, eu já tinha comentado, os dados podem ser todos diferentes, incluindo as chaves. Isso só vai ser tratado lá no mapeamento, então não assusta não, ó. No caso aqui, ó, eu tenho o nome do banco como chave, nome da empresa e número da carteira de motorista para pessoa. São três tipos de chave diferentes. Então, o que acontece? Lá na frente eu vou ter que tratar isso. Ah, veículo já está bonitinho, ó. Tem o código do veículo aqui, tem código de veículo aqui. Então eu tenho uma chave igual para os dois lados. Isso é bom. Aqui faltou grifar, gente. Aí você tem uma chave igual, já ajuda. Mas pode ser tudo diferente, os dados, as chaves. E a gente vai ter que acabar modelando isso de alguma forma. Não se preocupe que isso é possível, tá? Mas a gente só tem que saber que existe. Aí o nosso último conceito é chamado de entidade associativa. A gente pode ter situações onde um relacionamento, né, ele resulta em uma entidade. Então, as entidades agregadas, elas são agrupamentos, né, geralmente de duas entidades, mas poderia até conter mais, em um relacionamento que forma uma nova entidade. Então, aquele acontecimento é tão forte, né, tão importante, que ele gera dados que tem até uma chave que seria uma entidade. Então, ele gera dados novos. Então, você pensa num cliente compra produto. Quando ele compra o produto, ele gera uma coisa muito importante, que é a nota fiscal. A nota fiscal ela é gerada a partir de dados do cliente, dados, né, do produto e dados da compra. Então, isso tudo junto virou a nota. Então, isso é o que acontece, né? Essa entidade, ela está altamente ligada à existência do relacionamento. Se o relacionamento deixar de existir, eu não, por exemplo, se eu não tenho compra, eu não tenho, né, a nota fiscal. Geralmente, eles são relacionamentos muitos para muitos, né? E você tem que pensar sempre na ideia de repetição, né, dessa ação para os vários membros da entidade. Então, assim, eu não vou gerar uma nota fiscal. Toda vez que eu tiver uma compra, eu vou gerar uma nota fiscal. Então, pensa nessa situação. Então, eu tenho aqui um relacionamento no meio, que vai estar ligando entidades, e aqui em cima dela eu tenho a entidade gerada, certo? Com esses novos dados, né, essas novas informações.
Bom, acontece em várias situações. Por exemplo, uma pessoa que se matriculou, por exemplo, numa universidade, aí ela gera o quê? A situação dele de aluno. Então ela tem, né, ele passa a ter um RA, ele passa a pertencer a um curso. Então essa situação aqui de ingressar, de se matricular na universidade, gerou o quê? O aluno. Então eu acabei, né, tendo aí uma. Porque o que é o aluno? Ele tem dados de pessoa, ele tem dados da universidade com ele e ele tem dados dessa relação toda com ele. Então é um blocão, ele forma uma ele está ligado à universidade, né? Ele tem os dados da universidade, ele tem seus dados como pessoa e ele tem os seus dados de aluno agora também. Então essa situação toda gerou essa entidade. Deixei um outro aqui, por exemplo, um médico, né, atendeu um paciente. Nesse atender o paciente, né, isso gera uma série de coisas, isso gera consulta, né, gera os dados, né, daquele atendimento, né, que é importante guardar, né, como uma entidade, porque ela pode se relacionar com outras coisas. A gente tem que pensar nisso também. Quando eu uso agregação, quando o relacionamento é muito forte e ele gerou um algo a mais, como na nota fiscal, por exemplo, mas eu posso também precisar que esse relacionamento se relacione com outro. Então, seria um relacionamento do relacionamento. Então, nesse atendimento do médico fica claro, quando você é atendido, o que gera no atendimento? Gera uma receita médica, por exemplo. Aí eu preciso relacionar essa receita, né, esse item, ao atendimento. Mas se só tiver um relacionamento aqui, como é que ele atende um relacionamento do relacionamento não existe? Então a gente gera uma agregação nesse caso, porque havia necessidade de relacionar uma coisa, né, com isso aqui tudo, né? Então você tem dados do próprio atendimento do paciente e do médico agregados aqui e eu relaciono isso com outras coisas, no caso com a receita que ele está gerando aí, né? Então isso é importante, tá? Então essas coisas é importante. Essa entidade, ela tem uma chave, tá? Ela é uma entidade real, ela se relaciona com outras coisas, então isso aqui existe, tá? E, e como é que a gente vai mapear isso aqui tudo? Depois a gente vê. Lá, quando a gente for transformar isso lá no relacional, também tem regrinha para fazer, a gente tem que analisar como é que vai criar, como é que a coisa vai funcionar, mas é isso. Então, gente, os conceitos da aula de hoje eram esses. Aí, na próxima aula, a gente começa a trabalhar os exemplos, né? Então, dei uma olhada, né? Estuda, vê os capítulos dos livros, que são importantes a gente dar uma lida. Eu sei que às vezes alguns livros deixam a coisa meio confusa, mas é bom vocês lerem o livro. E aí, qualquer coisa, vocês me procuram, certo? Mas por hoje era isso.